Gente boa e bonita, boa noite, boa tarde ou bom dia, depende de quando você estiver vendo esse vídeo. Sou o professor Anísio do Carmo, ministro as disciplinas de Geografia, Sociologia e História. Nessa primeira videoaula, que eu estou postando na minha página no YouTube, eu vou expor para vocês os conhecimentos básicos sobre o que é sociologia. Sociologia como uma das ciências sociais que nós aprendemos tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio e alguns no ensino superior. A sociologia ela é uma entre várias ciências sociais, talvez seja a mais conhecida. Sociologia, que é uma ciência social que estuda sobre as relações entre indivíduos, nós, isoladamente, com os grupos ou instituições sociais das quais fazemos parte, instituições sociais que nos socializam, que nos ensinam a conviver em sociedade, família, escola, trabalho, e como nós, indivíduos e as instituições das quais fazemos parte, interagem e formam aquilo que chamamos de sociedade. A sociologia ela tem essa e outras propostas também. Além da sociologia, nós temos a antropologia. A antropologia, que é uma outra ciência social, que pode ser entendida, por exemplo, de acordo com um de seus conceitos fundamentais, que é o conceito de cultura. Em aulas posteriores veremos sobre antropologia, mas o que podemos dizer agora é que a antropologia ela estuda as variações socioculturais das sociedades de acordo com um determinado espaço geográfico ou determinada época. E a terceira ciência social mais conhecida é a ciência política. A ciência política que estuda as relações entre Estado, governo e partidos políticos. A sociologia ela é predominante durante o ensino médio. A antropologia nós a vemos em alguns momentos no primeiro e em outros no segundo ano. E a ciência política nós a vemos com intensidade mesmo apenas e infelizmente no terceiro ano do ensino médio. A sociologia, como a ciência social mais conhecida e que dá nome à disciplina que nós vemos no ensino médio, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Um ponto positivo dela é que ela nos ajuda ou contribui para que nós vejamos certos fatos triviais ou corriqueiros do nosso dia a dia, tirando a imagem de que esses elementos, essas coisas sejam naturais ou imutáveis. A sociologia nos mostra, por exemplo, através de dois elementos que veremos depois, que é a desnaturalização e o estranhamento, que certas coisas que passam triviais, que passam corriqueiras aos nossos olhos durante o dia a dia, têm um contexto histórico, têm um contexto social, têm uma razão de ser e que não são nem um pouquinho naturais e nem um pouquinho imutáveis. São construções históricas e sociais e mudam com o passar do tempo. A sociologia ela tem limites de alcance, por mais ampla que ela seja, por maiores que sejam as contribuições que ela nos forneça para compreender a sociedade, ela é limitada. E não podemos ser arrogantes de acharmos que a sociologia explica a sociedade na sua amplitude. Ela tenta, mas não tem esse alcance todo. Aliás, toda ciência, por mais ampla que seja, ela é limitada. E todo cientista, de qualquer área que seja, ele precisa ter um mínimo de humildade e admitir que a sua ciência não explica tudo. Pode explicar muita coisa, mas não explica tudo. Pois bem, a sociologia, por mais que ela entre em divergência com aquilo que chamamos de senso comum, é no senso comum, em muitas situações, que a sociologia busca inspiração para seus estudos. Senso comum que é um conjunto de conhecimentos que nós adquirimos com a experiência no nosso cotidiano, conhecimentos esses que são passados de geração em geração, dos mais velhos aos mais novos. Eles não são problematizados, eles não são explicados em sua razão de ser, no porquê, e são tácitos, ou seja, o conhecimento que eles trazem é implícito.
você apreende, você compreende aquilo que o senso comum te explica de acordo com a experiência, de acordo com o tempo. Então, quando, por exemplo, nossas avós, nossas mães nos dão, no meu caso, por exemplo, minha mãe me dava chá de alho com açafrão quando a minha garganta estava inflamada. Ela não sabia explicar cientificamente a razão de ser porque o chá de alho com açafrão, quais eram os efeitos medicinais e curativos em relação à inflamação da garganta, mas ela sabia que, de acordo com a prática, funcionava. E realmente funcionava. Por mais horrível que fosse, e era, uma semana inteira com aquele cheiro e o gosto do açafrão e do alho misturados, grudado na garganta, mas a garganta desinflamava, realmente melhorava. E isso é adquirido de acordo com a prática. Não era problematizado, não era explicada a razão de ser. Ou seja, um conhecimento adquirido pela experiência. Um conhecimento onde as pessoas aprendem com o passar do tempo e com a repetição. Então, o senso comum ele tem um aspecto positivo, que é esse. Ele soluciona problemas práticos do nosso dia a dia. Então, um chá de alho com açafrão é bom para a garganta inflamada. Pronto. Ele soluciona esse problema prático do nosso dia a dia. Mas o senso comum também tem alguns aspectos negativos, e o principal deles é quando perpetua, repete ou reproduz ideias equivocadas, preconceitos e até mesmo intolerâncias, ou ideias que simplesmente nós achamos, podemos achar que não tem pé nem cabeça. Um exemplo é uma frase que nós já ouvimos de que manga com leite faz mal. Não se explica por que manga com leite faz mal, simplesmente se diz e pronto, não há discussão. Mas aí podemos questionar, se manga com leite faz mal, por que existe creme de manga nessas lanchonetes de esquina, do mesmo jeito que existe creme de goiaba, creme de cupuaçu, creme de graviola? Estranho, né? Temos também o conhecimento científico, que muitas vezes é visto como contraposto, antítese ou inverso do senso comum. Digamos que sejam irmãos, por mais que um discuta, por mais que um entre em divergência com o outro, um depende do outro, sim, sempre. O conhecimento científico ele é um conjunto de explicações racionais, um conjunto de explicações organizado de maneira sistematizada, que busca comprovar aquilo que defende, ou seja, levanta hipóteses, que são ideias prévias, e essas hipóteses elas devem ser comprovadas ou não através da repetição e da experimentação. E o que organiza o conhecimento científico é aquilo que nós chamamos de teoria científica, que é um conjunto de princípios e regras que organizam a investigação científica. O conhecimento científico, assim como o senso comum, ele tem pontos positivos e pontos negativos. Um ponto positivo do senso comum é explicar as coisas de forma racional, ou seja, explicar o porquê, a razão de ser das coisas, até um certo ponto. E justifica certas práticas nossas. Lembrando do exemplo do chá de alho com açafrão. Se o chá de alho com açafrão é bom para a garganta inflamada, é porque, cientificamente falando, foi comprovado de que o chá possui substâncias que ajudam na ação anti-inflamatória e realmente melhoram a inflamação de nossa garganta. Então, o senso comum justifica essa prática que nós realizamos no senso comum. Justifica e explica o porquê. Já um ponto negativo do conhecimento científico é uma supervalorização da ciência, como se somente a ciência explicasse as coisas, como se somente a ciência produzisse conhecimento válido, e tudo fora da ciência é fragmentário ou distorcido. Então é somente a ciência que nos dá uma visão clara dos elementos da sociedade, seja a sociedade e a realidade, como um todo, ou seja, em partes. Fora da ciência, uma visão cientificista, como se somente ela
trouxesse a verdade e a razão de ser das coisas. Tudo fora da ciência é somente fragmentário ou distorcido. Pois bem, terminamos a primeira parte da aula. Próximo vídeo vamos falar sobre as etapas do conhecimento científico, imaginação sociológica e também sobre estranhamento e desnaturalização. Até mais.